sobreviver. Se você oferecer um pouco de água doce a um peixe-boi, ele vai virar a cabeça imediatamente na sua direção. Isso porque, mesmo vivendo no mar, eles não conseguem beber água salgada e precisam de água doce para sobreviver. Por isso, procuram por fontes naturais, rios e até pequenas nascentes escondidas. E quando não encontram, bebe água da chuva ou até das saídas de refrigerações dos barcos. Isso daqui é interessante. O peixe-boi, ele é um mamífero totalmente aquático, né? Dependente da água, mas mesmo assim ele não bebe água salgada. Ele bebe água potável, igual a nossa. Isso é interessante, porque você pensa, não, um animal aquático, ele vai beber água do ambiente ali mesmo, mas não, ele procura fontes específicas de água. Isso é mais interessante do que parece. Inclusive, eu tava aqui brincando com a IA. Gente, eu fiz essa imagem aqui de eu dando água pro peixe-boi beber, olha aqui, ó. Parece loucura essa imagem aqui, ó, mas faria sentido, velho. Faria sentido. Entendeu? Ele vai buscar água doce em rios, nascentes ou lençóis subterrâneos para se hidratar. O organismo do bicho, ele não tolera bem o excesso do sal, porque o peixe-boi não tem rins especializados, como os animais marinhos verdadeiros, como golfinhos ou baleias. Então, ele precisa de água doce para manter o equilíbrio salino no seu corpo. Enfim, esse comportamento é tão forte que em regiões costeiras os peixes-bois são vistos subindo rios, ou se precisando de bicas, ou se tu pegar assim, ó, um copo assim e dá pra ele beber assim, ó, pessoal, ele bebe, tá? Ele bebe. Tá? Mesmo baleias e golfinhos que vivem no mar, eles não bebem água salgada diretamente. Eles conseguem água a partir de alimentos como peixes e lulas, que contém água doce em seus tecidos, e a metabolização das gorduras libera água metabólica, tá? É basicamente da própria metabolização, tá? Mesmo baleias e golfinhos que vivem no mar não bebem água salgada diretamente, se você não sabia, tá? Porque as pessoas pensam, não, a baleia e o golfinho, eles vivem no mar e vão beber água ali. Não. Não. Eles conseguem água a partir dos alimentos, que contém água doce em seus tecidos, tá? E da própria metabolização da gordura, né? Que libera água potável. Enfim, e o peixe-boi, ele só bebe água doce. Isso é raro. Isso é raro. É uma informação muito rara. A maioria das pessoas não sabem. E quando não encontram, bebe água da chuva ou até das saídas de refrigerações dos barcos. Qualquer gota doce é valiosa para eles. Esses gigantes gentis são extremamente... Pela primeira vez eu vi barco sendo útil, porque geralmente, olha aqui, ó, pessoal, porque geralmente barco, olha aqui, ó, ele bebendo do barco, velho. Valiosa para eles. Esses gigantes gentis são extremamente... Bebendo do barco. de refrigerações dos barcos. Olha aqui, bebendo do barco, velho, do barco. Geralmente o barco ele causa acidente, ele polui o rio, o lago, o local, né? Mas dessa vez o barco foi útil, liberando água potável pro bicho, né? Enfim, um peixe-boi é muito interessante. Eu tenho várias curiosidades para contar sobre esse bicho. Enfim, barcos abandonados. Você vai estar acostumado com ele, tendo fonte de poluição, óleo, ferrugem de lixo, mas com a chuva acumulada dentro dos barcos, né, essa água pode virar um pequeno reservatório que o peixe-boi encontra e aproveita para matar a sua sede. Enfim, cara, o peixe-boi, ele tem um comportamento muito calmo e curioso. Ele é representação de barcos, troncos e mergulhadores, o que vai acabar tornando ele vulnerável à hélice. Enfim, nas áreas onde ele vive, como Amazonas, litoral do Amapá, Paraná do Brasil, há programas de proteção e sinalização para evitar atropelamentos. Espero que tenham assistindo. Qualquer gota doce é valiosa para eles. Esses gigantes gentis são extremamente seletivos com o lugar onde vivem. Preferem águas calmas, claras e
quentinhas. Um dos refúgios mais conhecidos é o Crystal River, lá na Flórida, onde centenas de peixe-boi descansam em águas transparentes. Gente, você já imaginou? Já imaginou? Já imaginou você com a sua esposa, com os seus filhos, numa água cristalina, limpa, com um peixe-boi? Nossa, você dando água pra ele beber, velho. Nossa. Nossa. Isso é vida. É tudo que um homem quer. Uma família, esposa, filhos, em um lugar tranquilo e a sua paz. É aquilo que eu falo. Dê a um homem uma família e ele não vai querer mais guerra com ninguém, cara. O único problema é que o peixe-boi, eu não recomendo muito contato com ele, porque ele pode conter zoonoses, tá? E isso é um problema. Zoonose é um problema gravíssimo. Inclusive, há uns 5 anos atrás tivemos problemas com zoonose, né? O coronavírus veio da zoonose. Não que o peixe-boi transmita isso, pelo amor de Deus. Ele não transmite zoonose. Tipo, ele pode transmitir bactérias parasitas, né? Preso na água onde o peixe-boi vive. Especialmente se o ambiente estiver poluído ou tiver esgoto. Eu não recomendo muito contato não, cara. Não toca. Respeita, tá, o animal. Admira, mas não tenta tocar nele, tá? Você preserva ali o espaço natural do animal, tá? Por mais que ele seja... você dá pra ver que o peixe-boi, ele é um animal inteligente, né? Ele associa pessoas. Eu já volto. Eu vou pesquisar aqui na internet se tem alguma fonte se fala sobre se os peixe-bois conseguem lembrar das fontes de água que eles bebem. Pera aí. Então, eu tava vendo aqui, pesquisas sugerem que eles têm capacidades cognitivas muito boas, eles aprendem tarefas de associação, reconhecem humanos ou visuais, têm memória de longo prazo, né? Um estudo mostrou que ele aprendeu a associar uma forma geométrica, um quadrado, a comida, enfim. 3 meses, não, 3 meses e 12 meses depois, ele escolhia aquele quadrado ali com mais frequência, mesmo depois de um tempo, tá? Enfim, ele tem uma boa cognição espacial para navegar em redes de água complexa, tornar locais de refúgio ou forrageamento que sugere que lembra de onde estão as coisas boas, né? Enfim, então eu não duvido que ele volte sempre à mesma fonte de água que ele bebeu, tá? Embora eu não consiga achar algo sobre isso. A maioria dos dados sobre memória vem de estudo de laboratório ou de reconhecimento de associação. Tipo, você não tem tudo de tipo, o peixe-boi vai voltar ali para beber água da mesma fonte de água que ele achou da última vez. Eu não achei nada disso, mas eu não duvido. O comportamento varia de região a região. Pode depender muito de fatores, facilidade de acesso, salinidade, competição, disponibilidade, enfim. É basicamente isso. E se você mergulhar lá, é provável que um deles venha na sua direção. Mas não se assuste. Eles são criaturas dóceis, pacíficas e vegetarianas, incapazes de qualquer agressividade. A única coisa é que a visão deles é fraca. Então, às vezes, acabam esbarrando nas pessoas ou chegando tão perto que quase encostam o focinho no seu rosto. Cara, o focinho desse bicho é interessante, não é? Você vê que o focinho do peixe, bom, ele se move, né? Lembra o focinho de um cavalo. Lembra muito o focinho de um cavalo do peixe-boi. Tem uma convergência ali evolutiva que faz o focinho do peixe-boi ser muito parecido com o focinho de um cavalo. É impressionante. Ou a impressão minha? Num cavalo, o focinho serviria para pastorear, recolher grama, rente ao solo, com lábios sensíveis e narinas móveis. No peixe-boi, o focinho grosso e flexível serve para pastorear plantas aquáticas, arrancando e sugando a vegetação no fundo de rios e lagos. São biopastadores, só que um na terra e outro na água, tá? Enfim, você vê que ele tem lábios prensadores muito móveis, usados para pegar a vegetação. Enfim, ele tem um alto tátil, né? Enfim, é muito interessante. Os dentes são adaptados para mastigar plantas duras.
estruturas nasais móveis, enfim, é interessante. Lembra até um elefante. Só pra entender exatamente o que você é. E quando percebem que você não representa perigo, podem até nadar ao seu lado, ou envolver suas nadadeiras em suas pernas, como se estivessem abraçando. Ou talvez até achando que você é a mãe deles. Cara, achar que eu sou a mãe dele é um exagero, cara. Pelo amor de Deus. O que acontece é que são animais curiosos. Eles chegam perto de pessoas, barcos, objetos flutuantes para cheirar, encostar e investigar. Eles são cegos, mas isso não é comportamento martenal, é exploratório, tá? Não é martenal, é exploratório. Eles usam os bigodes vibriças do focinho para sentir o ambiente, igual uma foca ou cachorro. Lambe com os focinhos para reconhecer objetos, textura e cheiro, entendeu? Como são sociais, podem se aproximar sem medo, especialmente já tiveram contato com seres humanos antes. Enfim, é basicamente isso. É isso.